Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e também coloque aqui nos comentários futuros temas para a gente gravar. Nos siga também em nossas redes sociais, o link vai aparecer aqui na descrição e também vai aparecer na tela. Então é isso, Deus abençoe você e seus estudos e até a próxima. Olá, meus irmãos, estamos começando mais um episódio e hoje vamos falar sobre um tema caro para o cristianismo, que é o sacramento do batismo. E junto para falar comigo, para falar junto comigo, tem o Gabriel Brasileiro. Gabriel, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Brasileiro. Atualmente eu sou ministro pastoral leigo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né? Já estive aqui em duas outras oportunidades, falando sobre outros assuntos, e é sempre um prazer estar aqui. E agradeço bastante ao Lucas, né, por estar aqui compartilhando um pouco, principalmente desse tema que eu gosto muito, que a gente vai falar aqui hoje. Os vídeos é a escada evolutiva da vida espiritual do Gabriel. Ele tem acabado de virar teísta, depois cristão e agora anglicano. Isso. Então vamos lá. Gabriel, vamos falar sobre Bíblia. Qual é o fundamento bíblico do batismo e como ele foi praticado na igreja primitiva? Olha, Lucas, primeiro, sobre o batismo, né? A gente tem que ter em consideração que ele é uma coisa, não meramente uma coisa, mas é um sacramento central para o cristianismo e para a história do cristianismo, né? Para a tradição cristã. Porque nós entendemos que ele é um sacramento, como eu disse, que foi instituído diretamente por Cristo e que os apóstolos deram continuidade a isso, né? A esse sacramento. Então, na igreja primitiva, evidentemente, já existia o batismo, né, que é esse sinal visível de uma graça que é invisível. Né? A gente ainda vai falar um pouco mais aqui sobre essa questão da graça, mas o batismo ele se faz na igreja primitiva de maneira muito clara, se faz de maneira presente no evangelho também de maneira muito clara, quando Cristo institui o batismo, né? E o batismo também é visto, apesar de não ser em um momento ainda em que o cristianismo existia, digamos assim, em João Batista, né? A gente vê ali nos evangelhos o batismo de João Batista, né? Mas antes de João Batista, a gente já tem ritos dentro do judaísmo, perdão, que são ali prefigurações, que são antecedentes tanto do batismo de João Batista quanto o batismo cristão, né? Então, como fundamento bíblico, né, do batismo, a gente tem que olhar primeiro para o Antigo Testamento, porque é no Antigo Testamento onde a gente vai ver ali a instituição do que viria a evoluir para o batismo como a gente conhece hoje, né? Como eu estava até te falando, Lucas, eu preparei um material onde eu abordo isso tudo, né, inclusive, né, compartilhei contigo, inclusive sobre também o batismo na questão envolvendo o anglicanismo, né? Eu estou aqui com o material aberto para de vez em quando consultar aqui alguma coisa para nenhuma informação passar batida. Mas, enfim, só explicando que de vez em quando eu vou olhar assim para o lado para o pessoal se perguntar para o que eu estou olhando. Enfim, no Antigo Testamento, a gente vê com muita clareza os rituais de purificação. Né? Os rituais de purificação que a gente vê quando, por exemplo, alguém tocava no morto. Era necessário se purificar. Quando alguém tinha contato com fluxos corporais, também era necessário se purificar. E essa purificação, ela sempre acontecia com água. Né? Por que água? Né? Antropologicamente, porque a água tem essa função de limpeza. E tendo essa função de limpeza, a água, ela simboliza essa realidade espiritual da purificação, né? Então, quando alguém tinha lepra, um leproso, né, em episódios em que havia um leproso, a água era o meio pelo qual Deus purificava a pessoa daquela doença, né? E depois isso vai sendo espiritualizado, né? A água passa a simbolizar uma limpeza interna, não só uma limpeza externa, né? E isso a gente vê com muita clareza também no cristianismo.
né? Porque no cristianismo, como a gente vai ainda explorar aqui, o, o, o sinal que é visível, ele não pretende dar um banho na gente, ele não pretende limpar exteriormente, mas ele pretende apontar, ser o sinal de uma realidade espiritual que nos limpa interiormente, né? Nos limpa espiritualmente, nos limpa de nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, proporciona a remissão dos pecados. Então, isso é algo que se vê no batismo cristão, né? E que foi visto na igreja primitiva desde muito cedo. Né? Isso é inegável porque a gente vê em Atos a preocupação dos apóstolos era sempre batizar. Era o batismo seguido da imposição de mãos para se receber o Espírito Santo. Né? Por quê? Porque a ordem de Cristo foi exatamente essa. Né? Batizar. Né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então o batismo era algo essencial. Então era algo presente na igreja primitiva, presente no período, né, dos pais da igreja. Todos os pais da igreja falavam sobre o batismo, defendiam o batismo. Então sempre foi algo essencial. Então, quando há batismo hoje, quando há pessoas sendo batizadas, isso a gente precisa lembrar que vem de uma tradição que é milenar, tanto dentro do cristianismo quanto anterior ao cristianismo, né? Como a gente viu que foi herdado do judaísmo, né, das leis, por exemplo, das leis levíticas, onde se via isso. Então, para fechar essa primeira questão, eu diria que o fundamento bíblico do batismo está aí. Né? Primeiro nessas referências ao Antigo Testamento e nas referências que a gente vê muito claramente ao longo de todo o Novo Testamento, e especialmente nas palavras de Cristo que eu falei aqui, né? Sobre aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Né? E como ele foi praticado na igreja primitiva, só para fechar de uma vez por todas, ele foi praticado através dos elementos, né? Do elemento que é a água e através ali da forma, né? Que a gente vai ver ainda de maneira mais aprofundada, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que desde muito cedo, desde a Didaquê, por exemplo, a gente já vê essa fórmula e a fórmula que o próprio Cristo no Evangelho, como a gente vê em Mateus, por exemplo, instituiu. Então, desde muito cedo o batismo existiu, e desde muito cedo o batismo adotou essa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo aplicado com água. Gabriel, eu vim de uma igreja batista, então meio que na minha cabeça durante muito tempo ficou muito engessado a ideia de que o batismo nada mais é do que apenas um símbolo, uma confissão pública de fé. O que é que você acha disso? Você acha que o batismo é apenas um símbolo público de fé ou ele comunica uma graça real ao batizado? Olha, Lucas, o que eu acho interessante é que os batistas, né? A minha mãe estava frequentando a igreja batista, né? Por muitos anos ela foi da igreja presbiteriana, né? Eu fui batizado na igreja presbiteriana, eu fui educado na igreja presbiteriana, mas o irônico é que na igreja presbiteriana, do modo que eu fui ensinado, do modo que minha mãe me ensinou, também tratava o batismo como se fosse um símbolo. Apesar de, na teologia reformada, não ser assim, parece que na prática, muitas pessoas, mesmo em igrejas reformadas, têm essa visão dos sacramentos como um símbolo. Eu lembro muito claramente quando eu conversei com uma pessoa que dava, um rapaz lá, não vou mencionar o nome dele, que ele dava escola bíblica, e eu fiz umas questões lá sobre o batismo, e ele falou muito claramente para mim que era só um símbolo, que não precisava se preocupar tanto, e não sei o quê. Então, para você ver, não é só, apesar de formalmente, em muitas igrejas, em suas confissões, o batismo não ser tratado como um mero símbolo, né, na prática, parece que essa ideia de simbolismo, né, chegou muito forte na mentalidade cristã no geral, né? Até em igrejas históricas, né? Mas atualmente eu discordo dessa visão, porque, ao meu ver, a Bíblia ela é muito clara sobre o batismo ele não ser só um símbolo, e nem só simbolizar, né, como você bem disse, aquela pública profissão de fé. Né? O batismo não é só isso. É isso, mas não só isso. Né? O que a gente vê muito claramente na Bíblia, como eu te falei, né? O batismo ele foi instituído por Cristo e desde então foi aplicado pelos apóstolos e chegou até nós assim. O batismo, ele evidentemente necessita de fé. A gente ainda vai falar aqui sobre o batismo infantil, mas vamos pegar esse primeiro fio da meada aqui. O batismo exige uma fé, né? Ele é acessado por meio da fé.
né? Tanto que Jesus fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Parece que Cristo está vinculando ali de alguma forma o batismo à fé, porque o primeiro passo é crer e depois ser batizado, né? E também em Atos a gente vê muitos episódios em que as pessoas são batizadas após crer, né? Então o batismo é acessado pela fé. Mas a fé, Lucas, ela não é meramente uma coisa que você fala. Quando você tem a verdadeira fé, que não é meramente a fé intelectual, né? Aquela fé que, como o Tiago fala, que até o diabo tem, que é aquela fé que simplesmente acredita, mas que não tem fidelidade a Deus, né? É a fé que conhece com a cabeça, mas não conhece com o coração, né? Então, a fé não é meramente isso. Então, de algum modo, quando você tem fé e é batizado, alguma coisa se transforma dentro de você. Quando você expressa a sua fé, de algum modo, alguma coisa está acontecendo que não é apenas um símbolo, né? Então, isso é algo que a gente pode começar a puxar esse fio dessa meada para mostrar que nem aqueles que acreditam que o batismo é apenas um símbolo, não acreditam de fato que é apenas um símbolo, né? Isso é importante mencionar aqui. Agora, o batismo, como Paulo fala, né? Ele fala em Romanos 4:11, que o selo da justiça foi imputado por Deus a Abraão através da fé, né? E esse selo seria, ali Paulo está fazendo conexão com a circuncisão. E Paulo, quando vai falar sobre o batismo, ele chama o batismo de a circuncisão de Cristo, né? Que é feito ali de um modo espiritual, né? Porque muitas coisas são espiritualizadas. Então, esse batismo, como eu falei, algum tipo de transformação espiritual, porque assim como a circuncisão, ela fazia uma modificação no seu corpo, a circuncisão feita por Cristo, ela muda alguma coisa no seu espírito, né? Então, há uma mudança real ali que te sela, né? Porque Paulo ele fala isso com muita clareza. Tal como Abraão teve a justiça selada através da fé, e a circuncisão representava isso, nós hoje somos circuncidados através do batismo, né? Então, nós temos essa nossa fé selada, né? Então, há uma imputação de justiça, né? E essa imputação, ela é real, não é uma imputação meramente nominal, não é simplesmente, eu creio, vou jogar uma água na minha cabeça. Não, acontece alguma coisa, uma realidade espiritual, né? E tal como a circuncisão ela se inseria no povo de Deus, no povo hebreu, aquilo que fazia ser recebido pelo povo de Deus, a circuncisão de Cristo te insere na igreja. Mas te insere na igreja não apenas como uma inserção num conjunto de pessoas, mas te insere numa realidade espiritual, né? Porque a igreja, como a gente vê muito claramente na Bíblia, é o corpo de Cristo. Há uma realidade mística ali. E ser inserido nisso é uma graça de ordem mística, de ordem espiritual, né? Então, a gente já pega por aí. Então, você vê, aqui eu estou falando enquanto de coisas que até pessoas que têm essa ideia de que o batismo é um símbolo, começam a olhar e perceber que não é só isso, né? Há ali uma realidade espiritual muito forte atuando, né? E outra coisa que Paulo fala, que eu acho muito interessante, e ele fala isso em Romanos 6, do versículo 3 ao 5, que quando a pessoa é batizada, ela ressuscita para uma vida nova, né? Ela morre com Cristo e é ressuscitado para uma nova vida, né, no batismo. Então aqui Paulo está falando de algum tipo de transformação. A gente participa da morte de Cristo e ressuscita no batismo. E novamente, isso invoca algum tipo de realidade espiritual que atua no momento do rito, né? E então, novamente, não é simplesmente uma coisa simbólica, né? Tem alguma coisa a mais ali atuando. Tanto que Paulo fala que quando há essa participação mística através do batismo, nós somos revestidos de Cristo, né? Nós somos tornados semelhantes a Cristo. Isso se fala em Gálatas 3:27. Então, novamente, não tem como ser meramente um símbolo, né, e nem uma mera profissão de fé. Isso acontece quando um adulto é batizado, mas tem uma realidade por detrás ali que muito claramente a gente vê nas escrituras, né?
E o próprio Cristo, né, em João 3,5, o Evangelho de João é muito curioso, porque Jesus, ele fala muito, quando Jesus está falando ali sobre ser o pão da vida, coisas do tipo, né, sempre tem uma pessoa que questiona a literalidade da coisa. Aí Cristo vai esmiuçar e dizer, calma, eu estou falando de uma realidade que é espiritual, né? Então, quando Cristo fala sobre a necessidade da pessoa nascer da água e do Espírito, né? A pessoa questiona para ele, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer? Né? E Cristo explica que aquilo está falando de uma realidade espiritual. Né? Então, nós somos aqui, através dessas palavras de Cristo, nós percebemos que há um novo nascimento também, que não é só da água, mas do Espírito, né? Que nós entendemos como cristãos, que é o Espírito Santo. Eu já vi batistas falando que nesse momento Cristo não está se referindo ainda ao batismo. Se eu não me engano, até Lutero tinha essa interpretação também. Mas, assim, por uma questão de semiótica, todos os símbolos que remetem ao batismo, a água, o Espírito Santo, estão ali. Eu acho muito difícil isso não ser uma referência ao batismo. Acho muito difícil que quem redigiu esse texto não tinha em mente, né, e quem compreendeu essas palavras não tinha em mente o batismo. Eu acho muito difícil sustentar isso. Então, se a gente nasce da água e do Espírito, há aí uma recepção do Espírito Santo. Né? Porque o próprio João Batista, quando batizava, ele dizia que aquele que viria após ele não iria batizar com água, mas com o Espírito. Né? Isso que ele fala, que é uma coisa muito curiosa. Né? Ele fala com o Espírito e com fogo. Né? O que é esse fogo? É uma polêmica, né? Há diferentes interpretações, mas muito claramente ele fala de um batismo com o Espírito. Né? Que também pode levar aí a outras interpretações, né? Porque a teologia pentecostal interpreta isso como o batismo do Espírito Santo, que seria outra coisa. Mas nós, como anglicanos, entendemos que é a recepção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que faz morada em nós. Né? Nós entendemos desse modo, né? O que a gente vai falar ainda um pouco mais para frente. E outra coisa interessante, Lucas, é que o batismo ele proporciona remissão dos pecados. Né? E isso é uma coisa que a gente vê tanto na tradição da igreja, de maneira esmagadora, essa ideia de que o batismo ele proporciona essa remissão, quanto a ideia, quanto isso tanto está na tradição da igreja quanto nas Sagradas Escrituras. Né? Quando Pedro fala, lá em Atos 2:38, quando ele fala, né, fala sobre o batismo, sejam batizados para o perdão de vossos pecados, ou seja, o perdão é remissão. Ele está atrelando ali o batismo à remissão dos pecados, né, o que inclui, evidentemente, o pecado original. Nós, de tradição aqui ocidental, né, cremos no pecado original, e se há perdão de todos os pecados, há remissão do pecado original. Né? Nós não cremos, né, que o pecado original ele some, né? Mas, né, como protestantes, nós não acreditamos nisso, mas nós acreditamos que nós recebemos o perdão dele, né? E isso é algo importante. E não só isso, mas o batismo, ele também salva, né? Parece algo muito forte de se dizer, principalmente para quem é de tradição batista, por exemplo, ou de tradição pentecostal, porque parece uma coisa muito ritualista, sacramentalista. É a água que me salva? Não, não é a água. Porque se a gente entende que tem uma transformação que ocorre naquele processo, naquele ritual, naquele sacramento, não é a água que está salvando, é a realidade espiritual. A água, ela apenas serve para apontar. Quando eu acordo com o meu despertador tocando 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, eu penso, o sol nasceu. Mas eu não digo que é meu despertador que está causando o nascer do sol, tá entendendo? O que eu entendo é que aquilo é um sinal que o sol nasceu. Do mesmo modo, a água é um sinal de uma realidade espiritual que está nascendo, brotando no coração de quem é batizado, né? E brotando na individualidade, na essência daquela pessoa. Então, nesse sentido, o batismo salva justamente porque ele está ligado a isso tudo. Está ligado à sua inserção no povo de Deus, ele proporciona a remissão dos pecados, ele proporciona a recepção do Espírito Santo, né? Porque isso é muito forte na igreja primitiva, né? Quando eles, assim que era batizado, os apóstolos faziam imposição de mãos para receber o Espírito Santo. Tem até um episódio em Atos, que agora não me recordo onde é, que quando havia que pessoas foram batizadas, e elas precisaram receber
a imposição de mãos ali para receber o Espírito Santo, e era sempre essa promessa, né? Venham-se batizados para receber o Espírito Santo. Ou seja, as coisas estavam sempre interligadas, né? E então, tudo isso, toda essa realidade tem a ver com a nossa salvação. Né? Em 1 Pedro 3,21, é falado sobre o batismo salvar, comparando a salvação através das águas, como ocorreu pela família de Noé, que foi salvo através das águas. Então, nós somos também salvos através das águas. Né? E desse modo, temos uma boa consciência, que é uma linguagem usada também. Então, assim, dado todo esse conjunto de coisas, é impossível não ligar o batismo a uma realidade espiritual que salva. Então não tem como ser apenas um símbolo. É assim que nós anglicanos compreendemos e assim como nós entendemos que foi e é a tradição apostólica da igreja, da qual a gente acredita e temos firme fé que o anglicanismo guarda continuidade. Gabriel, essa exposição que você fez é concernente à regeneração batismal? Isso. A regeneração batismal, ela tem a ver com isso tudo que eu falei, né? Porque o que é regenerar? Né? Por exemplo, se eu caio e corto o meu braço, né, o que já aconteceu, tem até uma cicatriz aqui, eu vou precisar passar algum tipo de remédio ou esperar a minha imunidade atuar para haver essa regeneração. Né? Do mesmo modo, o pecado, né, espiritualmente, ele causa uma ferida, ele causa uma cisão dentro de você. E essa cisão, ela precisa de regeneração, né? E essa regeneração tem tudo a ver, primeiro, com o que eu falei aqui. Você é acolhido na igreja, você entra na igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Você morre e nasce com Cristo. Você nasce da água e do Espírito. Você recebe o Espírito Santo. E a regeneração batismal tem essa íntima relação com a recepção do Espírito Santo. Perdão, novamente. Por quê? Porque ao receber o Espírito Santo sendo Deus, sendo uma pessoa da Trindade, né, ele atua para a nossa salvação. Isso é uma promessa de Jesus. Né? É uma promessa de que o Espírito Santo é um Espírito de verdade que vai acompanhar a sua igreja. Né? E um Espírito de verdade, sendo um Espírito de verdade, ele vai atuar para a gente estar na verdade, encontrar a verdade e permanecer na verdade. Então, o Espírito Santo atua para a nossa salvação. Né? E isso é algo que está muito claramente, por exemplo, na teologia paulina, nas cartas paulinas. Paulo fala que o Espírito Santo faz morada no crente, né, no cristão. Né? Isso ele fala em 1 Coríntios 6,19. E não só isso, Paulo também fala em Romanos 8,13 que o Espírito Santo ele nos capacita para viver em santidade. Né? Então, uma pessoa que recebe o Espírito Santo através do batismo, ela tem algo ali que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não contempla, né? Que é essa coisa, essa nova realidade que nos capacita para viver em santidade, essa realidade que nos capacita para buscar e permanecer na verdade, né? Agora, queria só abrir um parêntese aqui. Quando eu falo sobre receber o Espírito Santo através do batismo, eu não quero dizer aqui de forma alguma que Deus ele é limitado de tal modo que uma pessoa não possa receber o Espírito Santo se, por exemplo, ela não teve a oportunidade de ser batizada, né? Por exemplo, o próprio Pedro tem um discurso em Atos em que ele fala, quando os gentios recebem o Espírito Santo, tem todo aquele episódio de Pentecostes, Pedro se pergunta, bom, eles já receberam o Espírito Santo, o que é que nos impede agora de batizar eles? Né? Ou seja, ele está dizendo ali que houve primeiro a recepção do Espírito Santo e o batismo seria o sinal dessa recebida. Né? Então, a gente, né, não pensa que o batismo opera assim. Deus ele só vai atuar se ocorrer o batismo tal qual. Deus atua através disso, mas nem sempre só apenas disso. Né? Porque se a gente pensar que é só desse modo, a gente acaba caindo no sacramentalismo que coloca Deus numa caixinha muito limitada. Né? E Deus não é assim. Né? Deus fez os gentios receberem o Espírito Santo. Uma coisa que você via no Antigo Testamento que era impensável. Né? Os gentios receberam o Espírito Santo de maneira profunda. Né? Isso já é Deus mostrando que ele não se limita por uma lógica sacramentalista. Mas isso não quer dizer que o sacramento não é importante. Né? Tem até uma coisa que o Lutero fala.
Nós sabemos que, e eu estou citando aqui Lutero, né? Lutero não faz parte da nossa tradição, mas eu acho muito importante essa analogia que ele faz. Nós sabemos que o fogo, em regra, queima, mas há episódios na Bíblia em que o fogo não queima, né? Ou seja, a gente pode dizer que, em regra, o batismo salva, o batismo proporciona a recepção do Espírito Santo, mas não quer dizer que, necessariamente, para uma pessoa receber o Espírito Santo, ela precisa ser batizada. Pode haver inúmeras circunstâncias em que isso não acontece, principalmente uma pessoa que não teve a oportunidade, né? Então, voltando aqui para o que a gente estava falando, né? Fechando esse parêntese, e o Espírito Santo, ele produz frutos, né? Isso é algo que o próprio Paulo fala, né? Em Gálatas 5, 22 a 23. O Espírito Santo, ele produz frutos, e ele fala que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São todos frutos do Espírito. Novamente, uma pessoa que é regenerada, até através do batismo, a recepção do Espírito Santo, ela ganha esse plus, né, espiritual na essência dela. E também o Espírito Santo, ele capacita para o serviço e para dons espirituais, como a gente vê em 1 Coríntios 12, 4 a 7, ajuda nas fraquezas, como a gente vê em Romanos 8, 26. E o Espírito Santo, importante mencionar, ele também atesta que nós somos filhos de Deus. Ele nos cela para o dia da redenção, né? Isso Paulo fala em Romanos 8, 16, em Efésios 4, 30. Então, o Espírito Santo, ele não só atua dentro do teu ser, como ele também te atesta como filho de Deus, né? Ele está atuando dentro de ti e atua por fora de ti, mas apontando para você, para te dizer que você é um filho de Deus, para te selar como filho de Deus, né? E isso tudo faz parte desse pacote de regeneração, porque o que é regeneração novamente? É o fechamento de uma ferida, né? Que só vai ocorrer plenamente quando nós tivermos novos corpos, quando formos glorificados, quando a nossa santificação for plena, né? Ou nossa divinização, como gosta de falar certas tradições, mas começa aqui, a regeneração já começou aqui, né? E, por fim, a própria ideia de regeneração, ela é mencionada no Novo Testamento. Em Tito 3, 5 e 6, é usada exatamente essa linguagem, né, que fala, não se usa, né, o que é importante falar, não fala explicitamente que é o batismo, mas, novamente, por uma questão de semiótica, é muito difícil que os elementos e os símbolos mencionados não tenham ligação com o batismo, porque é falado ali de uma lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que é uma lavagem na tradição cristã? Uma pessoa que estava lendo, se a gente pensar em um sentido contextual, porque ali muitas coisas não precisavam ser dito explicitamente, porque muitas vezes quem lia já entendia o que estava sendo dito, dado o contexto, dado toda a tradição, dado todo o ambiente, dado todo o entorno e dado o seu contexto, né? Então, quando se fala em uma lavagem da regeneração, o que é uma lavagem na tradição cristã? Tem a ver com o quê? O que é que lava? Tem a ver com a água. Que água? Não é uma água qualquer. É uma água que também proporciona a renovação do Espírito Santo, com a qual a igreja estava acostumada, era uma linguagem que a igreja estava acostumada. Então a gente vê que a linguagem da regeneração estava presente também, muito claramente ali no Novo Testamento, na tradição cristã, né? Então, a ideia de regeneração batismal passa por isso tudo, por todas essas etapas de transformação. E o nome e o termo regeneração não é uma invenção posterior, não é uma invenção da Igreja Católica Romana, não é uma invenção de quem quer ser igual aos católicos romanos, não. É uma palavra que está no próprio Novo Testamento, que é usada. Portanto, legitimamente pode ser usada por nós para se referir justamente a todo esse processo de transformação do indivíduo que regenera, que fecha essa ferida que está nele, né, que começa o processo de santificação, que será concluído finalmente na glorificação. Gabriel, vamos para um tema polêmico. Como é que você lida com a questão do pé do batismo infantil? O que é que você tem a falar sobre isso? Bom, como eu te disse, né, Lucas, eu fui criado numa igreja presbiteriana, então o batismo infantil sempre foi muito comum, sempre foi muito
nunca foi uma questão difícil para mim. Eu fui batizado recém-nascido, né, com dias. Né, eu tenho uma foto lá, eu bem gordinho, lá nos braços do pastor, na igreja presbiteriana, né? E então, nunca foi um problema para mim. Claro que em certos momentos da minha vida, né, eu me perguntei, calma aí, por que nós batizamos, né, no caso, enquanto presbítero, por que nós batizamos crianças? Então, aquilo gera uma dúvida, mas nunca foi uma questão assim que me fez arrancar os cabelos. Mas eu compreendo que há irmãos, né, principalmente batistas, irmãos da Assembleia de Deus, irmãos pentecostais, que têm problemas teológicos com isso, né? E tudo bem, é algo a se debater, né? Eles não são menos cristãos por isso, eu não sou melhor que eles por isso, eles não vão perder a salvação por isso, e nós podemos juntos caminhar, né, apesar dessa discordância. Mas continua sendo uma discordância, né? Que é uma discordância aparentemente pequena, mas que tem repercussões teológicas muito grandes, né? Eu iniciei a minha fala falando que a fé era algo essencial ao batismo, era algo necessário ao batismo, né? Eu até fiz essa observação. E vamos ainda ver como vai no batismo, no pé do batismo, no batismo infantil. Mas uma coisa curiosa, Lucas, que nesse material que eu te falei, que inclusive inspirou essa nossa conversa aqui, eu argumento, né, baseado até em um artigo que eu li muito bom, de que o batismo infantil, o pedobatismo, é uma espécie de pedocredobatismo. O que é isso? Pedocredobatismo. Em algum sentido, a criança tem fé, e por isso que ela é batizada, né? Entre os luteranos, isso é algo que é mais comum, né? Eu já conversei com um reverendo da IELB e ele me explicou que se acredita que acredita-se que a criança realmente tem fé, mas ela recebe essa fé no batismo, né? Eu, particularmente, acredito que a criança já tem uma fé e que o batismo ele ocorre justamente porque tem essa fé como condição. É o que eu acredito. Mas esse pedocredobatismo é uma coisa que a gente, olha que curioso, Lucas, vem na nossa própria tradição anglicana. Nesse material, eu mostro que no Locke de 1662, que é um documento comum, né, das igrejas, apesar de nem todas as igrejas usarem esse Locke, é um Locke que é usado pela Igreja da Inglaterra, mas é um documento histórico importante para todas as igrejas anglicanas, né? E lá, quando a criança era batizada, os padrinhos, eles faziam a profissão de fé pela criança. Então, eles prometiam pela criança que ela ia seguir a Deus, renunciar ao diabo, né? Então, é uma espécie de pedocredobatismo. Porque eu só posso falar por uma pessoa se ela tem aquilo que eu estou falando que ela tem. Eu só posso professar uma fé por uma pessoa, por uma procuração, por exemplo, se ela tem aquilo, né? No caso, o batismo. Como é que eu diria que prometer pela criança? E aqui não é só simplesmente dizer que vai ensinar a criança a fé, porque isso também ensina, mas é falando pela criança, professando pela criança. Né? Como é que vai professar se eu não estou pressupondo que ela tem fé? Né? Nesse artigo que eu li, que agora eu não estou lembrado do nome do autor, ele faz essa argumentação muito interessante. Né? Então, começando por isso, a gente agora volta um pouquinho, para a gente depois voltar para essa questão do pedocredobatismo. Agora, na tradição cristã, eu acredito particularmente que sempre houve o batismo infantil. Na igreja primitiva, acredito que isso ocorria. Agora, por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso porque não seria algo estranho aos primeiros cristãos, que inclusive tinham origem judaica, haver algum ritual de purificação de crianças de convertidos. Porque isso existe e existiu no judaísmo, né? No Talmud, inclusive essa referência está lá nesse material, fala sobre um ritual da lei judaica em que aqueles que se convertiam ao judaísmo precisavam passar por um banho,
E esse banho também era devido às crianças de colo, né? Era um ritual de purificação. E nesse ritual, né, no Talmud, nessa referência à lei judaica, ele fala que as crianças que não são capazes de tomar decisões, elas passavam por isso, né? E o tribunal tomava ali, né, decisões por elas. Então, assim, é uma criança que está sendo convertida através da sua família e que, junto à sua família, passa por esse ritual de purificação através da água. Isso não seria estranho aos cristãos primitivos, porque, evidentemente, é um ritual que envolve ali conversão e a purificação através da água, né? Então, quando se fala, por exemplo, em muitos episódios, né? Isso muito claramente, né? Eu tenho aqui dois, que um é em Atos 16:15 e outro é em 1 Coríntios 1:16, em que fala que uma pessoa era batizada, ela e toda a sua casa, ela e toda a sua família, né? Muitas pessoas dizem que é errado presumir que ali poderia ter crianças, porque o texto não fala nada. Mas isso é uma presunção válida, por quê? Porque é muito comum naquela época as famílias serem muito grandes, muito numerosas, incluir muitas pessoas, inclusive crianças. E sabendo que havia um ritual de purificação envolvendo conversão, em que as próprias crianças participavam desse banho batismal, então isso aumenta ainda mais a validade da presunção de que crianças estavam ali no meio. Né? Quando grandes multidões eram batizadas, há uma presunção válida e muito forte, dado esse fato de que crianças estavam ali no meio. Né? Então, eu acredito que isso é um bom ponto a favor do pedobatismo, né? Mas nem todas as pessoas vão se sentir convencidas por isso, apesar de eu achar que isso é um bom ponto, né? E não só isso, né? Outra indicação que eu vejo que crianças eram batizadas na igreja primitiva, Lucas, é que em muitas descrições que Paulo fazia do batismo, ele utilizava símbolos e fazia referências a eventos e acontecimentos em que crianças estavam incluídas. Então, por exemplo, quando ele chama a circuncisão, né, o batismo de circuncisão feita por Cristo, não dá para desassociar isso do fato de que crianças estavam incluídas nisso, né? No caso, eram apenas crianças do sexo masculino. Nós sabemos que isso é estendido também às mulheres. Logo, se é uma circuncisão que agora inclui as mulheres e circuncisão sempre incluiu bebês, então esse símbolo, essa semiótica que se refere ao batismo como uma circuncisão, inclui todas as crianças, inclusive mulheres. Né? É uma circuncisão que inclui mulheres também agora. Né? Então, é uma forma de se referir e descrever o batismo que inclui crianças. E outro exemplo disso é quando Paulo fala que todos aqueles que atravessaram o Mar Vermelho foram batizados na nuvem e no mar. Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Né? Quem atravessou o Mar Vermelho não foi só adultos, foram crianças também. A gente está falando ali de muitas pessoas, né? O Paulo tinha essa noção de que eram muitas pessoas e que incluíam, obviamente, crianças. Então, novamente, ele está fazendo uso de um símbolo, fazendo uso de uma referência para se referir ao batismo, que incluía crianças. Né? E Paulo estava ciente disso. Né? Agora, tudo isso que eu falei agora envolve ainda a fé, né? Porque eu acredito particularmente, só um momentinho, já está ficando seca. Porque eu acredito particularmente, como eu te falei, Lucas, que o batismo, até quando é recebido por uma criança, ele também é recebido pela fé. Agora vê que curioso. Muito dificilmente a gente vê um evangélico, um protestante, dizendo que uma criança, quando morre, ela vai para o inferno. Você acredita que a criança vai para o céu. Né? Mas, ao mesmo tempo, todo evangélico, todo protestante diz que o acesso ao céu é através da fé. Né? Então, a gente pode perceber que a criança, de algum modo, dado a própria argumentação evangélica, para ir para o céu, ela precisa de alguma forma de fé.
Porque ela não vai ser salva pela natureza dela, porque a natureza dela é caída. O que regenera, o que traz a criança é a graça, né? Mas uma graça que, como a gente vê nos evangelhos e como a gente vê nas cartas paulinas em todo o Novo Testamento, é alcançada pela fé. Então, se a salvação é alcançada pela fé e crianças que morrem, mesmo as de colo, são salvas, então parece que a gente pode dizer que essas crianças são alcançadas de algum modo pela fé, né? As pessoas geralmente não têm problema em atribuir culpa a uma criança. Não, é uma culpa que não é consciente, é um estado ali do espírito, mas se há tanta facilidade de atribuir culpa às crianças, por que não se poderia atribuir de algum modo algum tipo de fé que é inconsciente também, algum tipo de arrependimento que é inconsciente também? Porque só a culpa, a coisa negativa que eu posso atribuir à criança que não sabe de nada, e eu não posso atribuir as coisas positivas também, né? Eu acredito em um Deus misericordioso que proporciona, que lança sua graça de maneiras muito misteriosas, de maneiras muito variadas, para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse é o Deus que eu acredito, né? Mas essa questão da fé infantil, né, a gente existe fundamento bíblico para ela, né? Em Lucas 1, 39 a 45, quando há aquele episódio de que Maria visita Isabel, é dito ali que João Batista, ele dança no ventre de Isabel, né? Ele tem algum estado ali em João Batista que faz ele dançar, né? Mas o que seria isso, né? A presença de Jesus causou algo ali em João Batista, que era um bebê. Evidentemente, a gente está falando aqui que João Batista criou consciência, mas de algum modo, alguma coisa atuou dentro dele, de modo que ele reconheceu a presença de Deus que estava ali no ventre de Maria, né? De algum modo, ele reconheceu isso. E isso é uma coisa que se assemelha muito a uma fé, um reconhecimento que Deus está próximo, que te faz regozijar. E essa confiança, né, em Deus é algo que também a gente vê no Antigo Testamento, né, em Salmos 22, 9 e 10. A gente vê muito claramente falando de uma confiança em Deus que o salmista diz que ele tinha desde o ventre da mãe dele. E o próprio Cristo, ele cita crianças como modelos daquilo que alguém precisaria ser para entrar no reino dos céus, né? Em Mateus 18, 3, 4, 19, 14, Marcos 10, 15, Lucas 18, 16 e 17, ele fala isso. E esses episódios são muito conhecidos. Quando, por exemplo, os discípulos estão discutindo quem é o maior, ele pega uma criança e diz, você tem que ser como essa criança para entrar no reino dos céus. Se fé é uma condição para entrar no reino dos céus e a criança é um modelo para entrar no reino dos céus, a presunção válida é que a criança tem algum tipo de fé, né? E isso inclui também as crianças, Lucas, que não alcançaram a idade do esclarecimento. O próprio Cristo fala que Deus ele tira louvor das crianças de peito, das crianças recém-nascidas. Isso ele fala em Mateus 21, 16. Se a gente está falando de um Deus que é capaz de tirar louvor de uma criança de peito, a gente está falando de algum tipo de estado que essa criança tem, que é um estado de fé, né? Uma fé misteriosa, uma fé que não é essa fé declarada como a nossa aqui, mas algum tipo de fé misteriosa que atua no espírito dela, né? Então a gente vê que se a própria criança, ela pode, de peito, ela pode louvar a Deus, e o louvor é algo que faz quem tem fé, então crianças têm fé. Se eu creio num Deus que é misericordioso e quer alcançar todas as pessoas, a minha crença é numa graça radical de Deus, de que ele proporciona fé às crianças, né? Então, aqui a gente vê um fundamento para isso, né? Então, aí novamente a gente volta para aquilo que eu te falei do Locke de 1662, em que a criança professa a fé quando é batizada, através dos padrinhos dela. É como se o Locke novamente estivesse dizendo, olha, a criança tem uma fé e os padrinhos estão professando por ela, né? Aí agora cabe aos padrinhos educar essa criança nessa fé que ela mesma professou através deles, né? Para tu ver como é curioso, como a nossa tradição anglicana é rica e muito bem fundamentada na palavra de Deus, né? Então, assim, essa questão de que a criança, ela tem alguma fé, para mim, é o melhor argumento possível para o pedobatismo.
né, que, como eu te disse, seria uma espécie de pedo, credo ou batismo. Agora, continuando ainda nessa pegada, como eu tinha te falado antes, né, como o batismo ele proporciona a regeneração batismal, dado aquilo tudo que eu falei, como crianças são pecadoras, então elas também incluem, Lucas, estão também incluídas nessa promessa de regeneração. Porque se elas nascem com pecados, se todos nascem com pecados, isso significa que todas as crianças são merecedoras das graças que vêm do batismo. Isso significa que todas as crianças são merecedoras dessa regeneração, né? Então, se a pessoa compreende que o batismo proporciona regeneração e as crianças estão incluídas nisso, porque elas são pecadoras, então isso convence também uma pessoa quanto ao batismo infantil, né? E, por fim, né, nós temos aqui mais uma questão que eu acho interessante, e é um argumento que é usado geralmente pelos reformados, né, pelos calvinistas, que é o fato de que, por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 7,14, fala que a criança é santificada pelo pai ou pela mãe que é crente, né? Acho que ele fala pela mãe ou pelo pai que é crente. Fala um dos dois, mas de todo modo o que a gente vê é que existe algum modo de santificação pela criança através dos pais, que se o pai e a mãe é crente, a criança também é, né? E se ela é santa, ela faz parte do povo santo. E fazendo parte do povo santo, ela merece o sinal que, como eu disse, inclui ela no povo santo, que é o batismo. Como o batismo é a circuncisão feita por Cristo, e a circuncisão era o sinal de inclusão no povo de Deus, como o novo povo de Deus, né, é a igreja agora, né, não no sentido de novo, não no sentido de que Israel foi eliminado, mas no sentido de novo que Israel e uma abrangência muito maior de pessoas. Então, se crianças são santas, são do povo santo, elas merecem um sinal que faz reconhecer, que reconhece a entrada delas, né? Então, isso pelo menos serve para convencer alguém de que filhos de pais crentes, né, merecem o batismo. Mas, ao meu ver, os outros argumentos, essas outras questões que eu apontei, são mais fortes, né? Então, no geral, é isso que eu acho que, né, principalmente o que eu disse antes, mas isso tudo que eu acho que convence, né, a questão do pedobatismo. Gabriel, sobre o batismo, eu antigamente vinha muito debate em torno de como se deve fazer o batismo, se é por imersão, aspersão ou efusão. Qual é a sua posição quanto a isso? Lucas, o batismo, ele é uma questão de disputa, né, porque é muito caro a certas igrejas o fato que o batismo deve ser por imersão, né, mas eu não vejo dessa forma. Se quiser batizar por imersão, ótimo, mas não necessariamente eu ser por imersão. E alguns fatos, inclusive bíblicos, mostram isso, né? Quando o Filipe batiza o eunuco, eu não estou recordando agora o que é dito exatamente no texto, mas o texto ele dá a entender que o eunuco ele não mergulhou na água, né? E outra coisa é que quando Paulo é batizado, ele está dentro de uma casa e o texto, dentro de algum local, um quarto, provavelmente dentro de uma casa, e o texto diz que Paulo simplesmente levantou e foi batizado. Se Paulo estava dentro de uma casa, não tinha um rio, não tinha uma piscina, nem nada daquilo. Ele simplesmente levantou e foi batizado, né? Seja porque derramaram água na cabeça dele, seja porque jogaram água na cabeça dele, né? De um modo ou de outro, o batismo é válido, entendeu? Porque o que importa não é o sinal, né? Assim, claro, o sinal importa, mas o importante não é como o sinal atua ali nesse contexto. Se a água derramada, jogada na cabeça, a pessoa mergulha na água, tanto faz. O que importa nisso tudo é a realidade espiritual, né, que está ali atuando, né? Evidentemente não pode ser uma coisa absurda, né? Inclusive, para tu ver como é curioso, quando eu fui dar a formação sobre batismo, né, para as pessoas que vão ser batizadas agora na vinda do bispo aqui para Fortaleza, eu falei brincando, mas existem muitas modalidades de como batizar, mas também não pode avacalhar, não pode você ir para um tobogã e no final você cai na piscina e ali é batizado.
Aí eu até brinquei, porque depois eu vi uma notícia que era um pastor que estava batizando pessoas desse jeito. Aí eu mandei lá no grupo pro pessoal ver, né? Assim, eu não quero nem discutir se isso é válido ou não, nem sei, nem refletir sobre isso. Mas o batismo é uma coisa que exige um certo respeito, né? Não pode ter esse tipo de, como a gente diz aqui no Ceará, de avacalhação, né? Mas se tem água, né? O que importa é isso, né? E, 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 e não é o símbolo em si. O importante é a realidade espiritual nesse sentido, né? Um ponto que uma vez eu vi perguntarem para Reverendo Giordano era: é lícito chegarmos até uma piscina onde tem um monte de gente, a gente abençoar a água e começar a batizar, tipo assim, ó, tá batizado porque eu batizei essa água aqui, eu benzi essa água, então tá todo mundo cristão agora. E ele falou algo sobre não banalizar o sacramento. O Uhum. que é que você acha? Ah, eu concordo, concordo. É como esse negócio que eu te falei, né, do tobogã, né? A gente tem que evitar os extremos. Eu não apoio um sacramentalismo como que diz, a pessoa só recebe o Espírito Santo se ela for batizada, e se for batizada milimetricamente, tal como... Isso é um sacramentalismo que acaba virando uma superstição, acaba tratando o sacramento até como magia, né? Mas, por outro lado, a gente também não pode ir por esse outro lado radical, que é a banalização. Né? Porque se você banaliza a coisa, como eu te disse, em um bom cearense, você acaba avacalhando a coisa. Então, assim, é, talvez um batismo assim seja até válido, entendeu? Pode até ser, mas não é legal, entendeu? Não é legal, né? Uma pessoa que é ignorante, que está numa igreja que não se leva muito a sério, em que o pastor o batizou porque a pessoa desce um tobogã, eu acredito que Deus não vai negar a graça a essa pessoa. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita que, né, se foi feito ali, teve os elementos, teve a forma, né, que a gente ainda vai falar aqui, tudo direitinho, né? Eu acredito que Deus não vai negar a sua graça a essa pessoa, mas a gente precisa de um certo respeito ao sacramento, porque tem uma realidade ali invisível. Se a gente visse o que é invisível, né, inevitavelmente a gente respeitaria todo o ritual da coisa, né? Para finalizar, Gabriel, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da fórmula. O que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E por que essa fórmula é essencial? É essencial, Lucas, porque no próprio batismo de Cristo, isso é uma coisa curiosa, né? Cristo ele não se batizou no batismo cristão, porque ele mesmo instituiu posteriormente, né? Então, antes disso, não tinha um batismo cristão. Ele se batizou no batismo de João Batista, que era um batismo para arrependimento, mas o texto deixa claro que ele não precisaria desse batismo. O próprio João Batista, ele não queria inicialmente batizar Jesus, porque Jesus não precisava, né? Não tinha pecado, não precisava se arrepender de nada. Mas, é, é, mas no próprio batismo de Jesus, você tem a presença das três pessoas da Trindade, né? Você tem ali o Pai, que reconhece que a filiação do filho, que diz que aquele é o filho amado dele. Você tem o Espírito Santo, que em forma de pomba desce sobre o filho, e você tem a própria expressão do filho. Então você tem ali nesse momento as três pessoas da Trindade. E curiosamente, com relação ao Espírito Santo, você tem ali a descida do Espírito Santo na hora do batismo, né? Porque, novamente, por uma questão de semiótica, muito dificilmente alguém, é difícil desassociar isso da recebida do Espírito Santo que ocorre através do batismo, né? Então, assim, eu acredito muito particularmente que o batismo de Cristo, de certo modo, foi o batismo da igreja. Toda vida que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você, de certo modo, está participando de um batismo que foi feito em Cristo, que, de certo modo, esteve ali as três pessoas da Trindade. Isso foi uma prefiguração do batismo de todo cristão que é batizado corretamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que faz referência a esse episódio, né? E, evidentemente, o próprio Cristo disse que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe um debate, e é um debate que eu acho até interessante, porque em muitos momentos, em Atos, se fala sobre ser batizado em nome de Jesus, né?
se fala muito, sejam batizados em nome de Jesus para ter seus pecados perdoados e etc. Né? E aí tem gente que argumenta, olha, na igreja primitiva se batizava em nome de Jesus, né? Apesar da gente ter ali uma ordem de Cristo falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há muitos argumentos ao redor disso. Eu recomendo até, quem tiver interesse, veja a entrada que tem na Enciclopédia Católica sobre batismo em nome de Jesus. É muito boa. Ali tem muitos modos como historicamente foi explicado isso, né? Havia quem dizia que aquilo era um batismo em nome de Jesus, mas que fazia referência a toda a fórmula trinitária. Se eu não me engano, Santo Tomás de Aquino dizia que os apóstolos tinham uma dispensa especial para batizar em nome de Jesus apenas, né? Mas, de todo modo, Lucas, se a gente tem nos evangelhos que Jesus disse para batizar desse jeito, e se toda a tradição cristã desde então batizou dessa maneira, né? Então a gente não pode negligenciar essa fórmula. Na Didaquê, se eu não me engano, inclusive fala sobre essa fórmula. Se eu não estou lembrado agora se ela fala expressamente sobre isso ou se faz uma referência à água ser jogada 3 vezes em cima da pessoa. Mas, de todo modo, há ali uma referência a esse 3, né? Então, assim, é uma coisa que está ao longo da história da igreja que não pode ser negligenciada de forma alguma. Né? Se o próprio Jesus instituiu assim, então sigamos o que ele falou. Né? Então, não pode ser negligenciada, porque há o perigo de, inclusive, invalidar um batismo. Né? Porque uma fórmula dita de uma maneira errada pode levar a invalidar a invalidez do batismo. E como é que a gente sabe quando o batismo é inválido? Tipo, o que é que não deve faltar no batismo? Bom, não deve faltar o elemento, né, que é a matéria, que é a água, e a fórmula, né? Tendo essas duas coisas, o batismo é válido. Claro que sempre vai ter ali certos debates sobre circunstâncias que são limite, né? E se faltar água? E se eu estiver no meio de um deserto, a pessoa estiver morrendo e não tiver água? Eu posso usar minha saliva? Né? Se não tiver água de jeito nenhum, ou tiver com a boca seca, o que é que eu faço? Né? Se a pessoa morreu sem o batismo, será que ela passa por algum tipo de batismo que não envolve ser batizado dessa maneira, com água e tudo? Então, assim, existem muitas circunstâncias que podem ser debatidas, mas se concentrando na regra, o batismo precisa ter a forma e o batismo precisa ter o elemento, né? É isso. Né? Há quem argumente que na falta de um elemento eu posso usar outro. Né? Parece que até Calvino defendeu que em circunstâncias muito extraordinárias se poderia usar um elemento diferente da água se não tiver água. Então, assim, o batismo, mas em regra o batismo precisa ter isso. Né? Um batismo que é feito, não é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é feito em nome de outra coisa, que não se fala corretamente, é um batismo que seria inválido. Né? Mas é como eu te disse, eu pessoalmente acredito que uma pessoa que ela morreu, mas foi batizada, creu toda a vida que foi batizada, mas a fórmula dela estava errada, ou o pastor batizou de um modo errado, eu não acredito que Deus vai negar a graça a essa pessoa, entende? Mas de todo modo a gente não pode banalizar o sacramento. A gente tem que fazer corretamente. Não é porque em circunstâncias muito extraordinárias podem ser feitas de outra coisa, de outro modo, ou ocorre de outro jeito, que eu vou banalizar de todo modo, vou fazer errado de todo modo, né? Mas uma coisa que muitas pessoas perguntam, inclusive um amigo meu já me perguntou, era sobre, no caso da intenção de quem batiza. Porque ele falou que quando ele era mais velho, ele descobriu, ele e a família, que o pastor que batizou ele não era um pastor de verdade. Na verdade, era um golpista, algo do tipo, assim. O cara não era pastor. Era uma pessoa que se passava por pastor por interesse mesmo, para ganhar dinheiro, para ter fama, coisa do tipo. Mas o cara não era um pastor sério. Aí ele me perguntou se o batismo dele seria válido, né? E E eu disse para ele assim, inicialmente eu fiquei um pouco em dúvida, mas depois eu lembrei do fato, Lucas, que o batismo, ele não depende da dignidade de quem batiza, né? Isso, inclusive, está nos 39 artigos.
né, que o batismo, ele não depende da dignidade de quem batiza, porque o batismo, ele é um sacramento que é proporcionado pelo próprio Deus, né? Então, a, 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 a dignidade de quem batiza tem nada a ver com isso, né? Porque Deus está operando independentemente disso. Então, mas há casos em que muito claramente a gente vê que um batismo é inválido, apesar de que, como eu disse, uma pessoa que morre, não foi batizada corretamente, eu não acredito que essa pessoa vai ser jogada para fora da graça de Deus. E outra coisa que eu também queria falar, Lucas, é sobre é, 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 o batismo condicional, né? Há pessoas que ela têm dúvidas muito fortes, dúvidas que é, saltam aos olhos sobre se o batismo dela foi válido ou não, mas que mas que são isso, dúvidas, né? Não dá para você dizer se foi válido ou não, mas a dúvida é forte. Então, nesse caso, o batismo ele pode ser feito de forma condicional. Ou seja, aí o ministro que faz o batismo diz: se você não foi batizado validamente, não tô lembrado agora as palavras, mas é nesse sentido. Se você não foi batizado validamente, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem todas essas possibilidades, né? Mas, de todo modo, é, o batismo, para ser válido, né, em regra, envolve ter o elemento correto e a forma correta. Perfeito, meu irmão. Gabriel, que exposição maravilhosa. Tenho certeza que quem escutou foi abençoado e edificado. Além do seu livro, eu vou chamar de livro, que vai estar na descrição, tem alguma outra coisa que você recomenda que a gente leia? Cara, assim, sobre anglicanismo, porque assim, eu não me vem em mente agora um livro que seja só sobre batismo na percepção anglicana, né? Mas se for pensar num livro que inclui, que fala bastante sobre batismo em um certo capítulo, eu recomendo o livro do reverendo Jorge Aquino, que se chama Introdução ao Anglicanismo. E tem um capítulo lá específico em que ele fala muitas coisas interessantes sobre o batismo, né? Inclusive, ele fala muito sobre sacramentalismo, né? Ele fala sobre a visão de Richard Hooker, sobre o batismo, sobre o que é um sacramento, que eu acho muito interessante. Mas, se agora, se a gente for para os documentos oficiais, eu recomendo ler aquilo que está, por exemplo, no livro das homilias. Eu deixo nesse material, né, que é um material que originalmente foi feito para formação de batismo aqui na Missão Santo André. Lá eu deixo muitas referências exatamente do livro das homilias. E lá você vai encontrar muitas referências do batismo segundo a visão anglicana, né? E os 39 artigos também falam muito sobre batismo. Tem mais de um artigo sobre batismo, se não me falha a memória. Então, é isso. Eu deixo como recomendação, né, o livro do reverendo Jorge Aquino, que tem um capítulo para discutir sobre o batismo, e também falo sobre anglicanismo no geral. E eu recomendo esses documentos, né, históricos da Igreja Anglicana, que nos faz saber o que o anglicanismo tradicionalmente acreditou. Perfeito. Eu tenho como recomendação esse aqui, o Tratado sobre o Batismo de John Wesley. E eu vou só ler uma citação aqui que eu gostei muito, que eu até grifei. Se as crianças são culpadas do pecado original, então elas são objetos adequados ao batismo, uma vez que, da maneira extraordinária, elas não podem ser salvas, exceto que seja limpa através do batismo. Então, John Perfeito, Wesley já se manifesta a favor do batismo infantil também. Gabriel, perfeito. muito obrigado, meu irmão. Tamo Por junto. nada. Eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade. É um tema que eu gosto bastante. É um tema que a gente já conversou muito aqui na Missão Santo André, porque vão ter pessoas batizadas. De vez em quando elas me perguntam alguma coisa, porque sempre tem essa. É um momento importante, né? E tá compartilhando aqui com vocês também, com sua audiência, com você, com todas as pessoas que a gente vai alcançar também. Eu fico muito feliz em estar levando esclarecimentos que podem ser facilmente acessados aqui através desse vídeo, né? Eu fico muito Amém. feliz com isso e agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. Amém.